Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Povo de Sucupira. Olá, ouvintes! Hoje, dia 19 de maio de 2025, estamos começando mais um Balaio de Gatos. 150 dias depois, muito dinheiro, pouca cidade. E outro destaque é que a ação eleitoral em Iguatu, a defesa pede o fim da produção de provas e juiz autoriza acesso a material da PF. Nós vamos contar tudinho para você, tá? E mais... Pode ser que tenhamos um novo superintendente no SAAI e um novo gestor no Mercado Central de Iguatu. A gente volta em 30 segundos. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Bom, pessoal, tem coisas que nós da imprensa precisamos lembrar para poder continuar cobrando. Tem gente que não gosta, né? Mas lamentavelmente esse é o papel da imprensa. Ou felizmente esse é o papel da imprensa. Depende de como você enxerga a informação que você recebe da gente. Afinal de contas, político tem prazo de validade por conta do mandato e eles estão aí, obviamente, para poder cumprir as promessas de campanha. Senão, a gente vai poder dizer que nós fomos enganados e o nome disso se chama estelionato eleitoral, tá? Mas vamos lá. Mas rapaz... 180 milhões arrecadados de janeiro até maio. Isso deveria bastar para, no mínimo, manter o mato aparado, recolher o lixo com regularidade e tapar buracos com asfalto, não com terra. Mas basta dar uma volta pelos bairros, vou citar alguns, tá? Altiplano, Novo Altiplano, Cajueiros e Areias, para ver que o verde que mais cresce por aqui é o da omissão. Mas rapaz... A gestão culpa heranças, enquanto engorda a folha com temporários e cargos de confiança ocupando vagas de concursados. A Justiça mandou corrigir, até agora nada. O resultado? Salários da saúde ainda pendentes, merenda escolar que não chega, graves problemas ainda de logística, merenda tem. Ônibus sucateados, quando levam, pacientes oncológicos em viagens humilhantes. E a Câmara, devota do silêncio calada diante das dispensas de licitação e do retorno de velhas cooperativas, entre aspas, né? Travestidas de novidade. Mas rapaz... As obras da CAF, vitrine do governo anterior, hoje são tapumes enferrujados, sem cronograma, sem repasse, sem explicação. Enquanto isso, o esgoto continua a correr para o Jaguaribe, literal e metaforicamente. E algumas dessas obras, inclusive da CAF, né, estão se desmanchando, ou seja, mais dinheiro para recuperar o que está se desmanchando, né? E ainda para terminar a obra. É só prejuízo. Pagar salário em dia não é feito heróico, tá, gente? É item de primeira necessidade. Isso é obrigação. O que falta é planejamento e, sobretudo, gestão. Falta coragem para trocar o improviso pela rotina, o remendo pela política pública. Falta também uma imprensa menos intimidada e até mesmo menos chapa branca, né? E um legislativo que lembre para quem serve. Mas rapaz... Em 150 dias, não avançou, retrocedeu. A diferença entre abandono e descaso é que o primeiro acontece por falta de gente, o segundo por excesso de quem não sabe ou não quer fazer. E o cheiro ruim que emana das ruas não é só do esgoto, é o odor inconfundível de uma cidade onde a conta fecha, mas o serviço público não aparece. Esta ainda é a mais pura verdade sobre a cidade de Iguatu. Você, de tanto ver a mesma coisa,
pode acabar não enxergando. Mas rapaz, Mas vamos para outro assunto. E vamos estrear uma nova série no Balaio de Gatos. Olha aí. Está no ar a nova série do Balaio de Gatos, Zona 13, Dossiê Iguatu, a Guerra das Coligações. E no episódio de hoje... Bom, gente, a ação eleitoral em Iguatu, né? Está dando um fuá danado. Uma guerra danada de narrativas. A defesa pede o fim da produção de provas e juiz autoriza acesso ao material da Polícia Federal. Os candidatos Carlos Roberto Costa Filho e Antônio Ferreira de Souza, Francisco das Frutas, assim como é conhecido, alvos de uma ação de investigação judicial eleitoral que tramita na 13ª Zona Eleitoral de Iguatu, protocolaram pedido para o encerramento imediato da fase de produção de provas. Segundo a defesa, depoimentos, laudos periciais e análises de dados de celulares já seriam suficientes para a formação do convencimento do juízo, atendendo o artigo 22.10 da LC 64/1990. Os advogados alegam também que a coligação autora tenta alargar o processo ao incluir novos fatos e personagens, como o nome de Sayonara Antunes, fora do prazo legal, prática vedada pelo artigo 329 do CPC e pela súmula 62 do TCE, é o que eles alegam. Nas palavras da defesa, haveria manipulação de documentos oficiais e, entre aspas, vazamentos seletivos à imprensa para construir narrativa política e vincular os investigados a crimes inexistentes. Por isso pedem o encerramento da instrução e a abertura do prazo para alegações finais, rejeição de novas testemunhas ou provas, reconhecimento da litigância de má-fé da parte autora. Enquanto o juiz avalia esse pleito, uma decisão de 16 de maio, da sexta-feira agora, assinada pelo magistrado eleitoral Carlos Eduardo Carvalho Arraes, autorizou as defesas e as demais partes a acessarem a mídia ID 124902400, encaminhada pela Polícia Federal. A cópia poderá ser retirada no cartório eleitoral em 19 de maio, no caso hoje, mediante termo de sigilo. Deverá ser devolvida até o dia 26 de maio, mesma data limite para requerimentos relativos ao conteúdo. Passado o prazo, as mídias serão descartadas. O juiz advertiu sobre o dever de veracidade e sigilo profissional, lembrando que a divulgação de diálogos fora de contexto nas redes sociais, rádios ou sites pode gerar direito de resposta e ações por danos morais. Na mesma decisão, acolheu o pedido do Ministério Público Eleitoral para que a Polícia Federal aprofunde perícias já constantes dos autos e esclareça, em até 3 dias úteis, se existem novos relatórios sobre os celulares da advogada Márcia Rúbia Teixeira. Por fim, o magistrado destacou que a AIJE segue curso autônomo, independente, ou seja, em relação ao inquérito policial número 2024-0104351 da Delegacia de Polícia Federal /JNE/CE, podendo ser concluída antes mesmo do término das investigações criminais. Resta agora ao juízo decidir se acata o pedido da defesa e encaminha o processo à fase de alegações finais. Aqui um adendo, tá? O juiz advertiu com relação à veracidade, e sigilo profissional, lembrando questão de publicação de material nas redes sociais. Mas é muito importante lembrar que quem começou isso foi exatamente a defesa. mas rapaz, Daí para frente virou oficialmente uma guerra de narrativas. A imprensa divulgou os dois lados. Lógico que a defesa não gostou e inclusive reclamou ao juiz o que ela mesma começou dando o primeiro passo. mas rapaz, O que veio depois é consequência. É aquilo que eu sempre digo. Você tem o direito de fazer o que você quiser, mas as consequências você não controla. Quem planta, colhe, tá bom? Mas vamos lá. E recebemos a informação que a mudança anunciada por nós aqui como um rumor pode ser mesmo verdade. Mas teve mudança.
O novo superintendente do SAAI poderá ser um engenheiro civil de carreira, alguém que seria preparado para o cargo, tá? Teve essa mudança. A gente tinha falado que existe um boato que o da agricultura viria para o SAAI e o do SAAI iria para a agricultura. Mas esse anúncio estaria para ocorrer ainda essa semana, se não ocorrer hoje. O nome também nos foi informado, mas preferimos aguardar a confirmação da informação. Mas rapaz, Não sabemos para onde irá o atual superintendente, isso não foi informado. Será agricultura? Ninguém sabe. mas rapaz, E chegou até nós que teremos a nomeação, finalmente, do novo gestor do Mercado Público Municipal de Iguatu. Seria um veterinário bastante ligado ao segmento de vaquejadas. É isso que nós sabemos. Também foi nos informado um nome, porém a gente não vai tocar nesse assunto ainda até que essa informação venha a ser confirmada. É isso aí, o Balaio de Gatos, sempre atento a tudo que rola na política daqui de Iguatu. Se é de Balaio de Gatos que você gosta, bota no balaio, na terra do Balaio de Gatos. Eu sou Luiz Sucupira e amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Que uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!